Você vende no seu negócio gastronômico, mas no final do mês o lucro não aparece. Então fica nesse vídeo, que esse vídeo foi feito pra você. Meu nome é Bruna Fernandes, eu sou engenheira de alimentos, eu atuo nesse mercado gastronômico tem mais de 15 anos e aqui na Escola Vise nós já transformamos milhares de negócios em negócios realmente lucrativos, porque não adianta nada você empreender e não ver resultado no final do mês. E aqui nesse vídeo eu quero te falar quais são os principais erros, existem 3 principais erros que os donos e donas de negócios gastronômicos cometem e aí no final do mês esse dinheiro não aparece. E eu quero trazer clareza para você aqui, porque se você estiver errando em algum desses, você vai corrigir a rota. Sabe aquele famoso ditado? Se você não sabe onde você está errando, como que você vai consertar? Então você não vai conseguir consertar. A partir desse vídeo você vai conseguir identificar e agir massivamente para esse resultado começar a aparecer. E aí o principal erro, que é o primeiro deles, é o CMV alto demais. Você já deve ter escutado essa sigla aí. Independente do setor que você atua dentro de negócios gastronômicos, se é uma confeitaria, pizzaria, hamburgueria, pastelaria, não interessa o segmento. Se você faz produtos aí para vender de alimentação, o CMV do mercado praticado é na faixa de 30%. O que significa isso? De 100% do seu faturamento, você pode estar gastando com ingrediente e embalagem durante o mês, mais ou menos 30% a 35% desse faturamento. Então, se você fatura 100 mil reais, você tem que estar gastando no máximo 30, 35 mil reais com ingredientes e embalagens. E o CMV alto demais, geralmente, o que eu pego de análises em negócios gastronômicos, que o CMV está na faixa de 45, 50%, não é brincadeira. Por quê? Se a empresa faturou 100 mil reais e 50% foi ingrediente e embalagem, significa que só sobrou 50% para ela pagar as despesas fixas, despesas variáveis e ainda ver o lucro. E aí o lucro não aparece, porque despesas fixas, elas comprometem muito o faturamento e despesas variáveis também. Eu não sei se aí na sua empresa acontece. Um liquidificador quebra, um freezer quebra, e aí quando você vê, todo mês tem um trenzinho que você pagar diferente. Um trenzinho mineiro, né, aqui de Minas. E aí, quando a gente olha para essa estrutura financeira de negócios gastronômicos, o CMV é aquele principal indicador que, se você acompanha ele no seu negócio, o restante fica mais fácil da gente resolver. Agora, o CMV, o que está incluso no CMV? Se está incluso ingredientes e embalagens para você vender o que você vende, se você não estiver controlando, não tiver padrão nas suas fichas técnicas na produção, para os colaboradores colocarem as quantidades corretas ali dos produtos, se você não estiver acompanhando os desperdícios dentro da sua produção, o que vai acontecer? Esse CMV ele vai subir. E aí a gente tem que ficar assim, a gente tem que ficar de olho nesse CMV. Então o CMV é um dos principais erros. Aqui na Escola Vise também a gente tem uma aula só sobre CMV. E aí depois você assiste essa aula porque você vai entender como que você vai calcular o CMV. Mas esse é um dos principais erros que donos e donas cometem. O segundo erro, que é muito comum, é o erro da falta de controle financeiro. Daí, o que acontece? A empresária até tem um CMV redondinho, ela fez as fichas técnicas. Na ficha técnica, o CMV dos pratos estão 30% dos produtos, porém, quando chega no CMV global, que já inclui os desperdícios, o que aconteceu ali naquele mês, fica na faixa de 35%, 40%, até meio aceitável assim para o segmento, só que ela não controla o financeiro dela da forma correta. E aí, ela compra demais, e aí gera boletos altos para ela pagar, e o estoque fica o quê? Enorme. E o estoque é dinheiro empatado. Então, se a empresária não tem um ótimo controle financeiro para poder entender qual que é o máximo que ela pode fazer de compras no mês, e ela tem que acompanhar aquilo ali. Se ela não sabe qual que é o máximo que ela pode pagar de folha de pagamento durante o mês e ela não acompanha isso, ela se perde. Se ela não sabe exatamente qual que é o percentual de aluguel máximo, por exemplo, para negócios gastronômicos, a gente aceita um aluguel em torno de 5 a 10% no máximo do faturamento. Então, se você fatura 100 mil reais, o seu aluguel tem que estar na faixa de 5 a 10 mil reais. E é muito comum empresários e empresários que faturam, vamos falar assim, ó, aqui na escola a gente tem empresários e empresários de todos os tamanhos, tá? A gente tem produtos para tamanhos diferentes de negócios. Então, vamos supor que você fatura 30 mil reais. Você tem uma lanchonete e fatura 30 mil reais. Você pode pagar de aluguel no máximo de 1.500 a 3 mil reais. Só que aí você não sabia disso, não sabe desse percentual e você alugou um espaço achando que assim, tudo de bom, e o espaço custa 7, 8 mil reais. Então, você vai ter que faturar muito mais do que 30 mil reais. Seu ponto de equilíbrio é muito maior do que isso. E aí, se esse aluguel está muito alto, você não consegue ver lucro no final do mês também. E aí, quando eu falo de controle financeiro, você tem que implementar no seu negócio gastronômico 3 principais controles financeiros para você ver dinheiro no final do mês.
Um é o fluxo de caixa, para você não comprometer ali o caixa, o seu capital de giro, tudo que está entrando durante o mês. Então você consegue acompanhar tudo que entra e tudo que sai de dinheiro no seu negócio gastronômico. O fluxo de caixa é imprescindível para você ver lucro. O controle de compras é um outro controle financeiro que você tem que olhar de perto. Porque se você não tem uma meta de compras no seu negócio gastronômico, você acaba comprando mais do que deveria, aproveitando as promoções, né? Ai, promoção, Bruna, eu vi uma promoção, eu uso muito do frango, e o frango tá na promoção, enche o freezer de frango. Só que esse frango dura 2, 3 meses, que você comprou muito. E aí, ao invés de você guardar, né, fazer o seu financeiro ali redondinho, o que acontece? Você compromete o seu estoque, compra demais, o capital de giro não é suficiente para poder suprir essas compras, e aí entra cheque especial, cartão de crédito rotativo, e esses juros, eles acabam com o seu lucro. Até tem muitas empresárias e empresários que pegam empréstimos para o negócio gastronômico. Eu não sou contra empréstimos. Aqui na escola, às vezes a gente fala, não, empréstimos é legal, o empréstimo é um financiamento para você crescer. Só que se você não usa bem esse empréstimo, os juros, ele acaba com o seu lucro. Então você tem que saber usar esse empréstimo ao seu favor. Então vamos lá, repetindo. O primeiro erro que é muito comum em negócio gastronômico para não ver dinheiro no final do mês é o CMV alto demais. O segundo erro é o controle financeiro. E aí do controle financeiro eu falei de fluxo de caixa, falei de compras e falei um pouco de estoque. O estoque não pode ficar alto, esses controles têm que estar na ponta da sua língua. E o terceiro erro, que é um erro muito comum, é a empresária ou empresário tirar muito dinheiro do negócio gastronômico sem poder. E aí, não vem com essa desculpa assim pra mim, Bruna, mas eu vivo desse negócio gastronômico, eu preciso tirar pra pagar meu aluguel pessoal, pra pagar minhas despesas pessoais, como é que eu vou fazer pra pagar? Tá tudo bem você tirar, só que você tem que ter limite, porque senão você mata a sua empresa. E muitos empresários erram nisso. Por quê? Primeiro, não anota tudo que tira do negócio. Entra dinheiro, não anota. Segundo, mistura as despesas pessoais com as despesas do negócio. Então tem um cartão de crédito, gasta tudo junto ali, não separa isso no final do mês para entender quanto que foi pago ali da despesa pessoal, quanto que foi pago da despesa do próprio negócio. E esse descontrole financeiro da empresária do empresário faz com que o lucro desapareça. Eu sempre ensino aqui na Escola Viz que tá tudo bem você tirar picadinho para pagar suas contas do negócio gastronômico, só que você tem que anotar isso. Anotar, deixar calculado isso dentro do mês para saber quanto que você tirou, quanto que foi de prolabore, quanto foi de distribuição de lucro ali, para você saber se esse valor, ele pode, se esse percentual é adequado para o seu faturamento. Porque se não for adequado, você tem duas soluções. A primeira delas é, obviamente, aumentar o faturamento. Toda empresária quer vender mais e eu sei que você aí fica sempre nessa pilha de vender mais, como eu também nos meus negócios. Eu quero sempre vender mais. Só que eu quero vender mais com lucro. E se você não olha para isso, você não sabe exatamente quanto que você tem que vender para tirar o que você precisa para suas despesas pessoais, você simplesmente fica correndo atrás de um faturamento da sua cabeça que tem que vender mais, mas não tem um número certo para isso. E às vezes você não sabe, você não corre atrás daquele valor para você tirar o seu salário, o seu prolabore, o que você precisa realmente para viver. E aí você tem duas escolhas. Ou você vende mais, mas sabe com sabedoria, aliás, para poder saber exatamente quanto que você precisa para poder ver o lucro, ou você precisa diminuir as suas despesas pessoais para o seu negócio ter fôlego para ele crescer. E é de uma sabedoria gigante quando a empresária, ela entende isso. Bruna, eu vou ter que abrir mão um pouco dos meus luxos, das minhas despesas fixas, vou tentar diminuir o máximo, porque se meu negócio ele começa a sobrar mais lucro, eu consigo reinvestir nesse negócio por um período de tempo e lá na frente eu vou conseguir ver resultado, vou ver o lucro de verdade. Quando eu comecei a empreender, eu lembro que eu tinha meta para tirar. Eu não tirava mais que 30% do lucro do negócio para poder pagar as minhas despesas pessoais. Só que para poder tirar 30% do lucro, você tem que ter lucro. E você tem que saber exatamente quanto de lucro que você está tendo. E se você não sabe nem quantos por cento de lucro que você está tendo, você não sabe nada do seu financeiro, não sabe nada do seu controle de estoque, de compra do seu negócio gastronômico, não tem como agir. E aí, se você não reduz suas despesas fixas, não vende o suficiente, uma hora essa conta não vai fechar. E o seu negócio ele vai quebrar. Então, eu preciso que você, a partir dessa aula aqui, anote 3 metas para você a partir de agora. Você vai ter que controlar o seu CMV. Eu indico que você controle o seu CMV para começar, pelo menos mensalmente. Todo mês você vai ter que contar seu estoque, vai ter que anotar todas as suas compras e contar seu estoque de novo para você saber quanto que você gastou de mercadoria naquele mês. Então, uma vez por mês você tem que fazer essa conta. Outra coisa que você tem que fazer, implementar os controles financeiros e você tem que ficar de olho nos percentuais para cada categoria, dentro de despesas fixas, despesas variáveis, o CMV, como eu expliquei, para saber quanto de lucro que o seu negócio gastronômico está sobrando. E o terceiro é colocar uma meta de despesas fixas para você. E terceiro, colocar uma meta de despesas pessoais. Quanto que você vai poder tirar, quanto que você tem que tirar do seu negócio gastronômico para você não matar esse negócio. Se você tem esses números muito controladinhos, eu tenho certeza que você vai conseguir ver lucro no final do mês. Porque um negócio gastronômico, ele sobra geralmente de lucro de 5 a 15%. E aí, você já pode calcular aí agora, quanto que você está faturando? Multiplica por
o mínimo que teria que sobrar, 5%, que é o mínimo, assim, mínimo do mínimo do mínimo. Quanto teria que estar sobrando todo mês? Se você não está sobrando isso, tem coisa errada. E você tem que agir massivamente, porque isso vira uma bola de neve. O que eu vejo de empresárias preocupadas com a venda, e eu vou trazer 2 exemplos aqui, até vou abrir aqui um bloco de notas para a gente poder fazer essa conta juntas, tá? Eu vejo muitas empresárias vendendo muito, só que no final do mês o lucro não aparece. E vender mais não significa lucrar mais. Vou colocar aqui 2 cenários aqui para você entender. Você fatura aí 30 mil reais, fatura 30 mil, só que desses 30 mil, seu CMV tá alto demais, tá tudo descontrolado, e aí você não tem esses números muito claros na sua cabeça, e sobra só 5%. Então, 5% de lucro. 30 mil vezes 5% de lucro. Sobrou aqui R$ 1.500 de lucro. Agora, tem empresárias que faturam até menos que você. Fatura 20 mil reais. Vamos supor que é 20 mil reais. Só que essa empresária, ela tem todos os controles financeiros bem executados. E ela tem 15% de lucro. 20 mil vezes 15%. Para essa empresária, vai sobrar 3 mil reais. Por quê? Olha a diferença. Você fatura muito mais que ela, mas não tem esses controles, lucra só 5%. A outra fatura muito menos que você e tem todos esses controles. E nesse caso sobra mais lucro. Olha para você ver, sobrou 3 mil reais. Aí eu te pergunto, você prefere faturar mais, produzir mais, cansar mais, estressar mais, mais funcionários e lucrar menos? Ou você prefere vender um pouco menos e lucrar mais? E aí, às vezes, esse tempo que você está gastando demais para poder preocupar com venda, ele deveria estar sendo gasto na estrutura financeira do seu negócio gastronômico. Porque o que importa é o dinheiro no bolso. E eu quero que no final dessa aula, agora você coloque uma meta para você. E a sua meta não é só vender mais. A sua meta é aumentar a sua margem de lucro, é olhar para os seus números, é implementar os controles financeiros necessários para você entender como que você pode maximizar seus lucros sem prejudicar a sua operação. É super possível. O que a gente tem de visionário aqui na Escola Vise, que não gostavam de números, que não gostavam de planilhas, que não gostavam de olhar para isso, mas quando ela começou a implementar, na força mesmo, vou ter que fazer 30 minutinhos para olhar isso todos os dias, e a gestão do meu negócio gastronômico, porque negócios gastronômicos bem geridos, a pessoa que está empreendendo e olhando para isso, ela consegue maximizar todas as áreas, ela consegue aumentar o lucro na produção, consegue aumentar o lucro na venda, aumentando o ticket médio, ela consegue aumentar o lucro no financeiro, pagando menos juros. Então não adianta você olhar só para uma coisa, só vendas. Eu quero que você coloque essa meta de olhar para o lucro. E fica aqui nesse canal da Escola Vise, porque é aqui que vai colocar dinheiro de verdade no seu bolso. E comenta aqui para mim se você gostou dessa aula e dê um like, porque para mim é super importante saber se está trazendo clareza para você. Combinado?